palavra a cada uma dessas criancinhas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe. Igreja, coloque sobre seus pés, pegue a sua Bíblia aí na tua mão e vamos, neste momento, ouvir a preciosa palavra de Deus. Pegue na sua mão, coloque a sua Bíblia aí na altura do teu peito, do teu coração e vamos orar. Pai soberano, amado e querido, nesta manhã, Senhor, ó Deus, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, fala conosco através da tua palavra, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Deus, usa-me como instrumento, Senhor, nesta manhã, para levar, para trazer a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, amém? Som? Amém. Marcos capítulo 7, versículo 31. Quem achou, diga amém. Quem está achando, está chegando aí, né? Achou aí, gente? Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 7, versículo 31. A palavra de Deus diz assim: e ele, tornando a sair dos territórios de Tirão e Sido, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Em algumas versões fala gago, em outras vai falar mudo. E rogaram que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, tocou os dedos nos ouvidos, e cuspindo-lhe, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que quanto a ninguém a dissesse, mas quanto mais proibia, tanto mais divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Então feche sua Bíblia, se assente no seu lugar, dá um glória a Deus, um aleluia aí. Amém? Irmãos, nós estamos aí no culto, né, que traz aqui a terceira doutrina da nossa igreja, que é Jesus cura. Nós falamos aí durante os domingos anteriores de salvação, de batismo no Espírito Santo, e hoje nós estamos falando nos cultos de Jesus cura, que é a nossa terceira doutrina, amém? Que foi através da visão da Aimee Semple McPherson, a fundadora da igreja, que ela teve a partir da visão de Ezequiel, lá em Ezequiel 1, se você puder ler depois, vai falar a visão dos 4 rostos, e apresenta Jesus, que representa Jesus, os 4 ministérios de Jesus. Jesus é representado no rosto do homem, que é Jesus o Salvador. Jesus representado no rosto do leão, que é Jesus o batizador com o Espírito Santo. O terceiro, Jesus representado pelo rosto do boi, que é Jesus cura, o médico, o carregador de fardos, né? E Jesus representado no rosto da águia, que é o grande rei que há de voltar. Dito isso, nós estamos falando aqui então de cura, e apresentamos aqui a cura de um surdo gago ou surdo mudo, um surdo que falava com dificuldade. O certo é que o termo que em grego que vai trazer essa tradução pode servir para gago, para mudo, ou que tem dificuldade de falar. O certo é que esse homem ou não falava ou tinha dificuldade de falar. E aí nós nos deparamos com essa situação. Este homem era surdo e gago, digamos assim. Irmãos, os 5 sentidos são muito importantes para a gente, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Todos os sentidos são importantes para a gente. E imagine agora viver com um sentido deficiente. Agora este homem, já era difícil viver com um sentido, sem um sentido. Agora imagina 2, como era difícil. Você vê, mas ele não escuta e não fala. Que dificuldade era essa deste homem? Imagina o que ele não perdeu na vida, ou o que ele não pôde usufruir por causa dessa situação. E aqui Jesus encontra com esse homem. Jesus está vindo. É interessante quando a Bíblia ela cita algumas situações,
ela fala aqui que Jesus saiu dos territórios de Tiro e Sidom e passou ali, chegou até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, que é uma região de 10 cidades, e vale a gente entender que Jesus saiu de um lugar. Tiro e Sidom são cidades litorâneas, próximas ao mar, e ali são cidades pagãs que ainda não conheciam Jesus Cristo, e ele vem fazendo milagre nesses lugares, e aí ele chega nesta região de pessoas pagãs, que não conheciam a palavra de Deus, mas naquela região anteriormente, se você voltar alguns capítulos aí do livro de Marcos, Jesus curou naquela região um homem gadareno, que era possuído por demônios, que vivia no cemitério. Jesus cura esse homem, e aquele homem, a fama daquele milagre foi divulgada naquela região. Então aquelas pessoas tinham uma determinada fé, tanto é que eles levam aquele surdo e mudo até Jesus. Eles chegam e apresentam aquele surdo e mudo. E aqui nós estamos falando que Jesus passou por uma região litorânea, e ele estava próximo do mar da Galileia. Irmãos, só uma ideia para você ter aqui, de como é bom ter os 5 sentidos em pleno funcionamento. Amém? Então vamos lá, nós estamos falando aqui de uma região litorânea, de praia. Quem aqui já foi na praia? Deixa eu ver, levante a mão, quem já foi na praia? Isso, nem que seja ali no Espírito Santo, nem que seja ali na Bahia, no Nordeste, ou talvez você foi numa praia aí do Caribe, ou vai um dia, amém? Mas enfim, irmãos, o mar é o melhor lugar para você utilizar os 5 sentidos. Não é? Gente, que gostoso é andar na areia ali descalço, não é, gente? Você sente o tato ali, a areia tocando os pés, a água fria ou uma água mais morna, dependendo da praia onde você for, tocando a sua pele. Você sente aquele vento batendo no rosto. Você ouve o som das águas, das ondas, né? A audição. Você tem aquela visão maravilhosa de ver o mar, aquele mundão de água se perder. E nós usamos, por que não, o olfato, porque você sente aquele cheiro diferente. Pastor, sinto cheiro de peixe. É verdade, né? Você está no mar, né? Está ali próximo no mar, então você usa todos esses sentidos. Agora imagina alguém que não podia ouvir o som de tudo aquilo, e além de tudo não podia falar para a pessoa das maravilhas da criação de Deus. Era este homem. E Jesus então tem um encontro com esta pessoa. Esse homem, ele além de não poder escutar a pregação, porque Jesus passando ali pregava, aquele homem não poderia escutar, ele não entendia nada do que era dito. E outra coisa, além de não poder ouvir, ele não tinha como adorar a Deus, como falar daquilo que Deus fazia, daquilo que Jesus fazia. E aí a gente vai aprender aqui que este homem que não ouvia, que não podia adorar a Deus com os seus lábios, ele recebe uma cura maravilhosa naquele dia, cura que Deus tem preparada para a nossa vida, para a vida do seu familiar, do seu parente, do seu amigo, em nome de Jesus. E é cura em todas as áreas. Muitas vezes a gente pensa só em cura física, mas Deus tem cura para a tua mente, cura para a tua alma, cura para todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Bom, uma coisa que nos chama a atenção aqui é que Jesus retira aquele homem do meio da multidão. Diga, vamos lá, Jesus retira aquele homem do meio da multidão. Irmãos, tinha muita gente ali, tinha gente que tinha uma fé, sim, mas Jesus retira aquele homem do meio da multidão. Por que será que Jesus retira aquele homem do meio da multidão? Jesus tinha algo específico, Jesus tinha um propósito específico para aquele homem. Era preciso um momento particular com Jesus para aquele homem receber a cura, pois ele precisava, apesar de ser surdo, ouvir Deus falar com ele, ouvir Jesus falar com ele, porque Jesus, quando fala, ele atinge o coração, ele toca na alma, ele vai além das dificuldades, além das circunstâncias. E Jesus retira ele, sabe para quê? Também para evitar distração, para evitar publicidade, para evitar inconveniente. Porque imagina aquele tanto de gente que já sabia, esperava o milagre de Jesus.
Se naquela hora eles começam a ver aquilo ali, havia uma publicidade excessiva, uma inconveniência, e aí Jesus retira ele do meio da multidão para aquele propósito específico. Irmãos, muitas vezes é preciso que nós saímos da multidão para ouvir o propósito de Deus sobre a sua vida, para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. E a multidão aqui, você pode entender não só como a multidão de pessoas, sejam elas descrentes, mas a multidão de situações que nos distraem a ouvir a palavra de Deus. Que distrações são essas? Preocupações, problemas. Isso nos impede muitas vezes de ouvir a voz de Deus e de receber a cura, porque estamos distraídos na multidão de situações. E aqui Jesus tira ele desse meio. No meio da multidão também pode existir fofocas, brigas, contendas, tudo aquilo que vai impedir você de receber a palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes você tem aí um desejo no seu coração, de algo no seu coração, de uma cura, de um projeto, de um sonho, mas a gente dá muitas vezes ouvido àquilo que as pessoas dizem. Muitas vezes você está indo trabalhar, você está numa fila e o ouvido logo se atenta para alguma conversa que está acontecendo ali. Ah, mas esse Brasil não vai para frente. Ah, mas o governo é isso. Às vezes a gente está na fila do posto. Ah, mas eu venho aqui toda vez e estou sempre com a mesma doença, sempre com o mesmo mal. E aí muitas vezes as pessoas se apropriam disso. Ah, se fulano está reclamando, não tem jeito para mim. Se fulano está dizendo isso, não tem jeito. Se o Brasil está dessa forma, não tem jeito. Porque muitas vezes nós damos ouvido para aquilo que é dito na multidão. E aí Jesus retira ele da multidão. Porque as conversas da multidão muitas vezes vêm para nos desmotivar. Então Jesus, para desprender aquele homem das coisas do mundo, Jesus muda ele de lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado: muitas vezes Jesus, para te desprender das coisas do mundo, vai te mudar de lugar. Aprendemos aqui que precisamos dar ouvido a Deus e a sua palavra. Curas necessitam de um tempo a só com Deus. Irmão, por vezes nós vamos pedir para orar para uma pessoa, para orar para fulano, mas muitas vezes aquele fulano, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher precisam ter um tempo a sós com Deus. A gente pede a Deus: Deus, cura meu pai, cura minha mãe, cura meu irmão, minha irmã, minha avó, meu avô, fulano de tal, meu colega de trabalho. Mas muitas vezes a cura, para que ela aconteça, aquela pessoa ela precisa crer e estar a sós com Deus, na presença de Deus. Ah, pastor, você diz trazer essa pessoa para a igreja? Não, você pode ser instrumento de Deus, porque muitas vezes aquela pessoa está acamada e não pode vir até a casa de Deus. Mas você, como instrumento de Deus, você pode ir falar para aquela pessoa, orar por ela e ela ser curada. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga amém. Amém? Irmãos, aí Jesus faz essa primeira situação, tira ele do meio da multidão. E depois o que Jesus faz? Jesus põe os dedos nos ouvidos e pega a saliva ali e toca-lhe na língua. Jesus toca no ouvido, e Jesus toca aqui no ouvido daquele homem, porque naquele momento a única coisa que ele precisava era ter atenção voltada para Jesus. Porque, como eu disse, a voz de Jesus, ela vai além do problema do ouvido, ela toca na alma e no coração. Então Jesus põe o dedo ali no ouvido, e aí nós entendemos que muitas vezes nós precisamos dar ouvido apenas para a voz de Jesus Cristo, apenas para a palavra. Mas muitas vezes nós acabamos ficando ligados nas preocupações, dando ouvido para a preocupação. Irmãos, eu já estive aqui em alguns cultos, em alguns momentos na igreja, o louvor acontecendo, a palavra sendo pregada, mas eu preocupado com alguma coisa extra, alguma coisa fora da igreja. Muitas vezes nós nos deparamos com isso. Estamos aqui, mas a nossa atenção não está voltada para cá. Jesus tira ele da multidão, coloca o dedo no ouvido dele ali, e depois Jesus cospe, Jesus pega a saliva e coloca a saliva, na língua daquele homem. A saliva,
era entendida naquele contexto que a saliva ela tinha um efeito curativo, que ela poderia curar, era considerada remédio. Irmãos, quem de nós aqui não machuca o dedo e a primeira coisa que você faz é o quê? Colocar o dedo na boca e chupar o sangue, não é? Pelo menos o dedo, né? Se for o dedão da mão, né, gente? Do pé você não vai fazer isso. Quem aqui não já levou, após machucar, levar um machucado na boca? Deixa eu ver, eu já fiz isso. Tá vendo? A gente não leva. Automaticamente a gente leva. A saliva ela tem esse poder curativo. Eu me recordo que certa vez na escola eu cortei a língua e fui no médico, estava um corte feio. O médico falou, não tem remédio para isso aí não. O que vai curar isso é a saliva. A saliva. Então se entendia isso. O que eu quero dizer para vocês aqui, entender que Jesus, ao tocar no ouvido, ao tocar na língua, Jesus está indo direto no problema. Jesus está tocando no problema. Diga aí, Jesus vai direto no problema. Irmãos, e aí Jesus toca ali no ouvido, Jesus vai e toca também na língua daquele homem. Então, o milagre está acontecendo ali. E aí, Jesus diz uma coisa para ele, efatá. Jesus diz para ele, efatá. Diga aí, efatá. Jesus diz efatá para aquele homem. Essa palavra ela quer dizer abre-te, ou seja aberto, abre-se. Eu me lembro que tinha alguns desenhos antigamente que usava-se uma expressão abre-te sésamo, e aí eram as palavras, era uma coisa que era tão bem fechada que precisava dizer palavras mágicas para se ouvir. E aqui Jesus não está dizendo palavras mágicas, ele está trazendo aqui palavra de milagre, palavra de cura. E essa palavra em hebraico, efatá, quer dizer abre-te, é uma palavra tão simples, tão fácil de entender para aquele contexto, que o surdo, o mudo, ao ver o movimento dos lábios, já conseguia entender e ler os lábios e saber aquilo que significava. Então é como se você estivesse aqui, você não estivesse escutando, e automaticamente Jesus chegasse e você só prestasse atenção nos seus lábios e ele dissesse. E você já entenderia. Naquele momento que Jesus disse isso, os ouvidos daquele homem se abriram. A língua que outrora presa foi solta. E naquele momento aquele homem passa a escutar e passa a falar perfeitamente sobre as obras de Deus. Irmãos, o milagre é tão maravilhoso naquele momento, a cura é tão maravilhosa naquele momento, que Jesus fala assim para ele, olha, você não vai falar para ninguém. Você não vai falar para ninguém. Mas aquele homem não se conteve. Ele começou a falar para todo mundo, Jesus proibindo, ele não fala. E ele falando e divulgando ali sobre aquilo que Deus tinha feito sobre a vida dele. Ele foi curado, sarado. Esta é a cura que Deus tem para as nossas vidas. É uma cura perfeita. Deus não só curou o ouvido, mas Deus colocou sobre aquele homem o poder da fala. Aquilo que ele não poderia antes glorificar, ele passou naquele momento a falar. E nós estamos pregando aqui de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que restaura. Lá em Isaías 53, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Todos acharam? Você achou? Diga amém. Isaías 53, 4 diz assim: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Irmãos, quando Aimee teve a visão lá de Ezequiel e falou que a mensagem era quadrangular, se referindo ao rosto do boi, como Jesus salva. O boi é um animal manso, humilde, é um animal que leva
carga, é um animal que leva fardos e ele não reclama, ele leva. E aqui nós estamos entendendo que Jesus, naquela visão de Ezequiel, como o cargo, como o fardo que ele leva, como o suportador de cargo, de fardos, de algo pesado, é aquele que leva sobre si toda a multidão, todo o peso do pecado, toda a doença, toda a dor, toda a enfermidade. E esta palavra é que nós cremos, que Jesus é aquele que salva, aquele que batiza e aquele que cura. Amém? Para Jesus não existe limitação. A partir do momento que você crê, Jesus Cristo salva e cura em nome de Jesus. Amém? Irmãos, entendemos aqui que para a cura acontecer é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso abrir os ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para nós, aquilo que a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. E assim, receber o toque de Jesus Cristo, receber o toque da cura para ser curado, para ser curada e restaurada em nome de Jesus. Amém? Coloque sobre seus pés, vamos orar neste momento e pedir a Deus para que alcance as nossas vidas, que Ele possa trazer cura, que Ele possa trazer restauração sobre a sua vida, sobre a vida de familiar, amigos, seja quem for, em nome de Jesus. Então feche seus olhos. Neste momento eu gostaria que você orasse. Se você tem algum mal, se você tem alguma luta que você tem constantemente lutado, de alguma doença, então neste momento é a hora de você crer e pedir a Deus. Mas se você tem algum familiar, alguém que está adoentado, é hora de você colocar essa vida nas mãos do Senhor. Amém? Então comece a orar, coloque o nome desta pessoa aí diante do Senhor e peça para que Deus possa curá-la em nome de Jesus. Deus soberano, Deus amado e querido, neste momento, meu Pai, nós oramos e colocamos em Tuas mãos, Senhor, ó Deus, a vida, meu Pai, ó Deus, de cada pessoa aqui neste lugar, aqueles que estão com alguma enfermidade, ó Deus, aqueles que estão aqui representando parentes, ó Pai, familiares, amigos, alcance essas vidas neste momento, traz a paz, meu Pai, Deus amado e querido, traz a restauração, a cura, o milagre, em nome de Jesus. Pai, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, meu Pai, assim como o Senhor fez com aquele homem gago, com aquele homem mudo, assim como o Senhor fez com o gadareno, meu Pai, assim como o Senhor fez com muitas vidas, meu Pai, paralíticos, cegos, faça em nosso meio, Senhor, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As curas que existiram naquele tempo existem hoje e estão disponíveis para aquele que crê, meu Pai. Deus amado e querido, aprendemos que muitas vezes nós vamos ser retirados do meio da multidão que não crê, das preocupações, para ouvir a Tua voz, meu Pai, e receber o Teu toque pessoal e íntimo no nosso ser, e sermos curados, sermos transformados em nome de Jesus. Amém e amém. Louve a Deus com suas palmas e também com seus lábios. Aleluia! Bendito e santo é o nome do Senhor. Aleluia! Pode se assentar, igreja. Nós temos alguns avisos aqui e já vamos terminar, amém? Aliás, tá no jeito vídeo aí, Mateusão? Tá? Dá para passar? Nós vamos ver um vídeo aí neste momento, amém? 18 de outubro, dia do médico. O médico dos médicos vai operar. Estamos trabalhando neste projeto. 18 de outubro, dia do médico. O médico dos médicos vai operar. Estamos trabalhando neste projeto para o dia 18 de outubro. Vai ser um dia muito especial e nós estamos distribuindo para toda a nossa membresia. Alguns já receberam, outros ainda vão receber, mas todo mundo vai receber em tempo hábil, vidrinhos de óleo para serem distribuídos para pessoas do seu relacionamento,
parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos, na cidade que você mora, no bairro que você mora, ou fora do bairro, ou fora da cidade, lá no interior, lá na capital. Vai ser um dia muito especial. Ano passado, nós tivemos esta live, esta oração de cura, que foi um resultado extraordinário. Foi a mesma coisa, distribuímos o óleo, orientamos as pessoas, as famílias a participarem, e no momento da oração eu dei instruções e vou dar instruções nesta, de como fazer no momento da oração. Em seguida, a grande oração de cura. 18 de outubro, dia do médico, o médico dos médicos vai operar. Então, vão se preparando, certamente eu voltarei a falar com vocês outras vezes. Vai ser um momento muito especial neste momento conturbado pelo qual passa o nosso Brasil, a nossa nação. 18 de outubro, dia do médico, o médico dos médicos vai operar. Estamos participando aí dos 40 dias de milagre com as águas que saram, amém? Toda quarta-feira nós estamos tendo um culto aqui específico nesses 40 dias. Estamos a cada semana num propósito, num jejum. Essa semana é um jejum de carne, né? E ali você coloca diante de Deus as suas petições e peça a Deus para trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Então, toda quarta-feira, não falte, nós estamos aqui às 9 e às 20 horas orando e consagrando as águas para você poder levar para a tua casa e ali dar para o enfermo e ali poder ministrar a cura, o milagre sobre a vida da sua vida, da sua família também. Irmãos, no próximo domingo, nós estamos nessa sequência, né? Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura. E na próxima semana, no próximo domingo, a doutrina da segunda vinda de Cristo. Jesus voltará. E será um culto muito especial. Durante esses dias, cada grupo missionário fez o trabalho, né? Foi o grupo de jovens e adolescentes, grupo de mulheres, grupo de homens. Hoje no culto das 8, no culto das 18 também. E semana que vem será o culto organizado pelo grupo missionário de crianças e juniores, dentro do mês quadrangular. Então, traga um amigo, traga uma criança, vai ser um momento muito especial aqui com as crianças, um culto maravilhoso, tanto às 8 horas da manhã como às 18 horas, amém? E continuando aí, nesse mês quadrangular, após a ceia, no dia 19 de setembro, nós teremos o batismo, né? Então nós teremos esse batismo aí. Você que for passar pelas águas, você que conhece alguém, dê o nome, porque no dia 19 de setembro acontecerá esse batismo, amém? Irmãos, mais um recado aqui, dia 7 de setembro, então guarde essa data, dia 7 de setembro, nós teremos um culto especial de oração pela nossa nação. Quem ama o seu país aqui, quem ama o Brasil, diga amém, amém. Então nós vamos orar aqui às 7 horas da manhã, então é convocação para toda a igreja, é um feriado, né? Nós estaremos aqui orando pela nossa nação, será um culto de oração pela nosso país. Nós vemos tanta coisa acontecendo, nós estamos passando por um momento difícil aí, né? De situações da pandemia, na política, na economia, né? As coisas aumentando de uma maneira assustadora, então vamos pedir a Deus para guardar a nossa nação e dar direção aos nossos governantes, amém? Então, convocação para a igreja, dia 7 de setembro, às 7 da manhã, nós estaremos aqui orando e adorando ao Senhor e apresentando a nossa nação em nome de Jesus, amém? Irmãos, o nosso pastor, ele não está aqui hoje porque está participando de um congresso de células lá em Belém, com certeza para trazer aí, né, informações, trazer uma palavra aí de ânimo para nós retornarmos com as células em nome de Jesus. Então ele está viajando, ele não chegará a tempo aqui, né, mas que você possa
aí orar pela vida do nosso pastor em nome de Jesus. E ele pediu também para deixar um recado aqui com vocês com relação a esse culto das 9h30. Então, domingo que vem, ainda domingo que vem, é o último culto que nós teremos nesse horário das 9h30, ok? Domingo que vem, dia 5, né? Nós teremos ainda o último culto, mas a partir da ceia de setembro, já do mês que vem, não teremos mais o culto das 9h30, ok? Então, domingo que vem é o último culto neste horário. Então, nós teremos ainda disponível o culto das 8 horas e o culto das 18 horas, amém? Então, fique atento aí para você ter essa informação e não, né, de repente, não aparecer aqui às 9h30 a partir da Santa Ceia, que é dia 12. Então, dia 5, repetindo, dia 5 de setembro, domingo que vem, é o último culto às 9h30, amém? Certinho? Guardaram aí tudo? Então, são todas essas datas aí. Nós temos então dia 7 de setembro, nós temos a oração, dia 5 de setembro, o último culto, às 9h30. E 18/10, nós teremos a live aí, o médico dos médicos vai operar. Coloque sobre seus pés, nós já estamos terminando. Eu queria saber se ainda tem cantina lá, os irmãos não avisaram aqui, né? Mais cedo ainda tinha uma cantina lá, não sei se acabou, mas se tiver ainda era açaí, né? Com leite em pó, R$5. Tem aí, Fabiano, ainda? Cantina? Tem, amém. Então, um delicioso açaí com leite em pó, R$5, amém? Erga sua mão direita, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai amado e querido, Deus soberano, obrigado, meu Pai, por este culto. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, pelo louvor. Deus, que o Senhor dê uma semana de vitória, um início de semana abençoado para cada irmão, meu Pai. Abençoe o culto, Senhor, os cultos durante a semana, na quarta-feira, meu Pai. Que sejam momentos maravilhosos, Senhor, da campanha Águas que Saram. Leva o Teu povo em paz, meu Pai. Dê uma semana de vitória, de conquista, de respostas, meu Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada vida, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, ide em paz, que o Senhor os abençoe e até o próximo domingo. Olá, povo de Deus, sou a cantora Marcélia Carvalho, estou passando aqui para te convidar para o Congresso Mulher Plena. Dia 11 de setembro eu estarei às 10 horas da manhã no Sítio Solar dos Neves, um trabalho do Evangelho Quadrangular. Vem que será bênção. Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Luciana Lima, estou passando aqui para confirmar a minha presença, isso no dia 10 ao dia 12 de setembro, grande congresso, 10 anos de mulher virtuosa, será tremendo o que Deus vai fazer naquele lugar, será na cidade de Mateus Leme. Você que pode, faça sua inscrição, faça rápido porque as vagas são limitadas e Deus fará coisas grandes no nosso meio naquele lugar. Amém? Nos dias 10 a 12 de setembro vai estar acontecendo o Congresso Mulher Virtuosa. São 10 anos de congresso e você não pode ficar de fora. E o tema vai ser Mulher Plena. Faça logo a sua inscrição. Eu vou estar participando deste congresso tão especial. Conto com a tua presença. Olá, meninas, mulheres virtuosas da IEQ Nazaré. Está chegando o 10º ano do Congresso Mulheres Virtuosas e você é uma delas. E este ano vai ser a plenitude, mulher plena, um tempo de crescimento espiritual. E eu tenho certeza que Deus tem preparado coisas lindas para cada mulher nesse congresso. De 10 a 12 de setembro, Mulher Plena. A gente se vê. Não vai perder, hein? Deus te abençoe.